Meu amigo, minha amiga, como tá o calor por aí? Já melhorou um pouquinho? Mas a gente passou um sufoco, hein, Rubia? Olha, eu acho que eu nunca pensei em comprar um ar-condicionado, mas dessa vez, João, foi ali, na trave. Comprou ainda não? Comprei. E me chama pra sua casa então, viu? Porque eu ainda não tenho o meu, sei da necessidade, porque o tempo tá mudando, né, Rubia? Exatamente. E se a gente não acreditava nas mudanças climáticas, dessa vez a gente sentiu na pele, né, João? E mais do que sentir na pele naquele momento, o calorão, a gente sabe que o impacto de tudo isso é muito grande. E mais do que reclamar do calor, reclamar quando tá muito frio, reclamar quando tá chovendo muito, é entender o porquê isso está acontecendo e principalmente o que a gente já pode fazer para tentar amenizar esses impactos. Porque eu lembro desde que eu tava lá na escolinha, lá no ensino básico, eu lembro que as professoras já falavam, nas aulas de geografia principalmente, da importância de a gente ter esse cuidado com o meio ambiente, porque a conta, ela pode até demorar, mas ela chega e parece que tá chegando, né, Rubia? A gente já tá sentindo que sim, né, João? No começo do ano, a gente teve aquela onda de enchentes aqui no Brasil, no litoral paulista, e agora, no finalzinho do inverno, essa onda de altas temperaturas, um calor exorbitante. Enchentes que atingiram parte sul do país, inclusive deixando mais de 40 mortos em mais de 2 estados lá daquela região. Agora o Brasil todo, desde que começou, né, essa onda de calor no país, mais de 15 estados onde a temperatura média está acima dos 40 graus. Por exemplo, aqui em Minas Gerais não está diferente, a gente sabe que a gente está vivenciando isso, e por isso a gente convidou duas pessoas que são referência nesse tema para participar com a gente do Bitar Podcast, para tentar entender, como eu disse, o que está acontecendo e o que dá para fazer para mudar, o que tem sido feito, uma responsabilidade que não é só nossa em atitudes diárias, mas também das autoridades políticas, das empresas também. Por isso, já chamo aqui o Eduardo Borges, que é biólogo, mestre em ciências e entomologia. Ele possui atuação em docência e ecologia produtiva. Eduardo, bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui com vocês nessa honra, nessa conversa bastante relevante. Tanto é que não é a primeira vez que o Bitar Podcast aborda esse assunto, né? Mas como ele tem sido bastante relevante com frequência, eu acho importante a gente começar esse assunto a partir do momento em que a gente está passando pela essa onda de calor, né? Então, eu acho importante a gente deixar bastante claro e educar as pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos veem, que esse é um tema bastante importante e atual, né? Então, a gente precisa sempre estar falando sobre mudança climática. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, Eduardo. E nós estamos aqui também com o professor João Carlos. Ele dá aula, leciona no curso técnico de meio ambiente da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlândia, é doutor e mestre em geografia e tem atuação em educação ambiental, mobilização social e vigilância em saúde. Seja muito bem-vindo, professor João Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agradeço essa oportunidade mais uma vez de estar aqui com e para vocês e para quem está nos ouvindo aí sobre uma temática, como qualquer outra temática que se disputa, elas são de fundamental importância. No caso dessa, a conta já chegou há muito tempo. Tanto é que os dados já se mostravam há muitos anos. Então, eu acho que depois a gente pode conversar um pouco mais para contextualizar, porque o planeta Terra não é uma máquina. Mas não é uma máquina como, por exemplo, um automóvel que a gente tira uma peça e coloca outra. As peças do planeta não se conseguem se mobilizar do ponto de vista da conexão numa rapidez de uma peça de uma máquina. E desde que o homem surgiu na superfície da Terra, ele já vem provocando grandes impactos. Apesar de que muita gente não, vamos dizer assim, não reconhece essas mudanças. E não reconhecer essas mudanças, os impactos que nós provocamos, hoje estamos pagando caríssimo. E não estamos pagando nas devidas proporções. Por exemplo, uma expressão que eu não gosto muito, mas eu vou usar. Estamos todos no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco, as turbulências são diferentes, a população pobre, mais negligenciada, é que está pagando por isso. Porque uma pessoa que tem um poder aquisitivo razoável, compra um ar-condicionado, aluga um avião e vai para outros lugares. E a população que está na base da pirâmide, infelizmente, está pagando caro. E, às vezes, até grandes empresários, por exemplo, na área da agricultura.
há uma redução de grãos. Por exemplo, a chuva no sul destruiu galpões de animais. Então, percebe-se, essa conta não fecha. Eu já ouvi de um produtor de café que a agropecuária, a agricultura é uma grande empresa a céu aberto, né? Suscetível aí a todas essas condições que a gente tem passado. E quais condições são essas? Se a gente entender o contexto dessa conversa, a gente está falando dessas ondas de calor que vem afetando o hemisfério norte, incêndios que têm se espalhado com uma velocidade assustadora, potencializados inclusive por conta dessa onda de calor. Em outras partes, eventos extremos como ciclones, tempestades e enchentes que vêm afetando milhares de vidas humanas e até os animais, como o professor já disse. E cientistas são categóricos ao afirmar que a raiz deste cenário catastrófico, e é assim que eles denominam catástrofe, é a crise climática causada pelo homem. Acho que grande parte disso, né, são essas ações. Começo perguntando para você, professor, então, ainda dá tempo de fazer alguma coisa? A situação dá para ter um pouco de esperança ou realmente agora é lidar com esse cenário? Olha, nós não temos uma bola de cristal. Apesar de que os vários estudos... Primeiro, esse aquecimento da Terra é um fenômeno natural. Nós já tivemos grandes resfriamentos, grandes aquecimentos, são fenômenos naturais. Isso aí a gente não pode também negar. A grande questão é que, fruto de um conjunto de atividades humanas, por exemplo, a partir da Revolução Industrial, e o nosso modelo econômico, em que a gente achava que a natureza era inesgotável, os impactos que levariam 1000 anos passaram para, por exemplo, 50, 100 anos. Então, por exemplo, essas ondas de calor. Isso, com certeza, nós já tivemos até, inclusive, com temperaturas mais altas. Só que o que acontece? As condições ambientais hoje, elas são completamente diferentes de 100, 200 anos atrás. Por exemplo, se nós pegarmos a nossa região, vamos pegar a região de Uberlândia, o cerrado praticamente foi literalmente cerrado, ele foi destruído. Quer dizer, isso gradativamente, do ponto de vista dos ciclos biogeoquímicos, aquilo que os meninos estudam em biologia, em geografia, quer dizer, essa dinâmica foi literalmente alterada. Então, o que acontece? Essa dinâmica natural que existia, ela foi interrompida. E ela não se conserta de uma hora para outra. A sua pergunta, temos possibilidades? Temos. Se nós começarmos imediatamente, primeiro, não dá para ficar com o discurso de punição da população. Por exemplo, esses dias, várias reportagens de jornal, televisão, internet, no caso aqui de Uberlândia, porque faltou água em alguns bairros. Aí o que os gestores veem? Culpando a população. Fecha a torneira, economiza água. Essa população não tem mais o que fechar. Aonde é que a gente teria que economizar água? No período chuvoso e não agora. Porque esse período nós temos que utilizar água. Então, o que nós temos que fazer? Criar técnicas e tecnologias para armazenar água no período chuvoso para ser utilizada agora. Então, percebe que a gente fica correndo atrás do problema? Apesar de que a gente já tem o problema antecipado. Por exemplo, em Uberlândia. A gente sabe que todo período seco de Uberlândia, poeira, muito quente, baixa umidade relativa. Onde estão os bolsões de áreas verdes? Onde estão as encostas com cobertura vegetal? Vou pegar um exemplo, Rondon Pacheco. Ali já temos ilhas de calor, já temos inversão térmica. Por quê? É uma área de fundo de vale, foi cimentado, o córrego foi, desculpa a expressão, enjaulado, foi engessado, as encostas não têm vegetação, toda a construção de moradias, de comércios, prédios. Então, nós estamos dando os péssimos exemplos muito próximos de nós. Lógico, preocupando com a Antártida, a Amazônia, mas, às vezes, um córrego próximo de nós, por exemplo, Berabinha, São Pedro e outros córregos que estão próximos de nós, também são contribuintes para essa dinâmica diferenciada. Quando você perguntou, temos jeito? Temos. Se nós não começarmos hoje, a própria humanidade de hoje paga caro e pior quem virá depois. Com essa cultura do quê? Do consumo, do desperdício, da destruição, porque a gente acha que nós estamos numa cultura da concepção do quê? De que a natureza é inesgotável. Não existe isso, gente, não existe. Então, agora, muitas vezes, lá atrás, nas salas de aulas, nos livros, foi passada essa mensagem.
muitas vezes inconveniente, inadequada. Por exemplo, você pega em algumas escolas, não tem área de infiltração, tudo cimentado. Tem aqueles canteirinhos que os professores fazem aula de educação ambiental. Isso é muito pouco. Então, por exemplo, se constrói conjuntos habitacionais, manter áreas verdes. Às vezes, tira a vegetação do cerrado para depois plantar espécies exóticas. Nós fazemos tudo o contrário. Então, será que não existe estudos em diferentes áreas do conhecimento, pessoal da arquitetura, da biologia, da geografia, engenharia ambiental, suficiente para mostrar? Existem. Então, é preciso que os nossos gestores e a sociedade como um todo escutem, esteja atenta. Eduardo, pensando nessa questão dessa onda de calor exacerbada, quais são as mazelas para o corpo humano e também pensando nos animais, que foi aquilo que o João trouxe numa das primeiras falas dele, né? Que essas ondas de calor têm afetado as vidas humanas e também os animais, né? Como que funciona isso? As ondas de calor é apenas uma das consequências da mudança climática. Então, o que isso significa? A gente precisa analisar essas consequências e analisar o que essas consequências geram para as populações, tanto de animais quanto de humanos. Então, a grosso modo, o que a gente analisa como consequência mais aterrorizante para a gente é realmente a falta de recursos. A gente, de repente, falta água, né? O que já tem aconteceu na Cantareira, não faz muito tempo, salvo engano, 2020. São esses desastres naturais que ocorrem, que na verdade têm influência direta humana, né, por conta justamente do que o professor falou, da falta de escoabilidade da água que existe nas cidades, a falta de planejamento para áreas verdes que não existem nas cidades hoje em dia. Mas a onda de calor em específico, ela é provocada justamente pelo aumento da temperatura. Então, aumentou a temperatura, a gente tem que ter todo o cuidado que a gente precisa ter com qualquer aumento de temperatura. Então, essa onda de calor, ela tem ocorrido com mais frequência, é o que a gente tem que ter cuidado também, e ela tem ocorrido com uma magnitude, com intensidade maior do que acontece nesses períodos. Por exemplo, a gente vai ter com certeza o setembro mais quente da história aqui em Uberlândia, com certeza nas regiões também do Planalto Central, não só Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, mas ali sul de Goiás a gente vai ter bastante coisa. O problema é sempre o que o professor já até adiantou, são as populações de pessoal de mais vulnerabilidade social, né? Então, a questão ambiental, ela também gera problemas socioeconômicos. Então, a gente precisa ter um olhar bastante atento a isso. A gente precisa ter uma gestão pública para proteger essas populações. Não é simplesmente ir lá comprar um monte de bloqueador solar e entregar na mão desse pessoal. Não, é prover necessidades básicas para eles. Muitas dessas pessoas não têm saneamento básico, não têm água encanada, não têm água potável, né? Esse acesso é muito restrito. Então, a educação precisa chegar nessas pessoas, a gestão pública precisa estar preocupada com essas pessoas, porque isso gera doença. É uma questão de saúde também. Estão vendo o carreamento das consequências, né? Como uma coisa gera a outra, como uma coisa está intimamente ligada à outra, né? Então, esses problemas de saúde vão acontecer. E essa onda de calor vai gerar, inclusive, internações por conta da insolação, né? Que é um problema gravíssimo causado pela onda de calor. E a gente sente, né, mais do que o desconforto da onda de calor, alguns sintomas, pressão ficar um pouquinho mais baixa, aquela desidratação também, que é importante a gente dizer, né, o quanto esses cuidados precisam ser redobrados. Você falou muito bem sobre as questões emergenciais, né, que acontecem quando essa situação fica alarmante, mas há uma questão também, que como eu disse, lá na escola a gente já começa a tratar, entender mais ou menos como é que funciona, mas a educação ambiental ela é importantíssima nesse processo, né? Um dos caminhos que a gente pode reverter um pouco essa situação. O que tem sido feito hoje? Já tem tido impacto ou a gente vai precisar ter uma mudança aí nas campanhas de conscientização, até na própria escola, na maneira de abordar esses problemas? Então, essa mudança já deveria ter acontecido, né? Uma mudança de paradigma, uma mudança cultural, inclusive, no Brasil, principalmente por ser um país que ele é referência em meio ambiente, ele é referência em conservação
dos recursos naturais, né? E esse é um assunto que precisa ser tratado com bastante cuidado também, porque não adianta corrigir os problemas que estão acontecendo agora. A gente precisa ter capacidade para prever os que virão. Esse é o problema das mudanças climáticas. A questão do clima ela é muito dinâmica, ela é muito, de certa forma, imprevisível. Tanto é que regimes de chuva estão mudando, né? A cultura da população está mudando. A gente está vendo, por exemplo, né, pensando em animais, a gente está vendo dengue chegando na Flórida. No sul dos Estados Unidos já tem casos de dengue, já tem epidemias de dengue. Epidemias de dengue no sul do Brasil que não ocorriam há 10, 15 anos atrás. Então, a gente precisa ter essa análise fria, esse cuidado que a ciência tem de poder olhar para as coisas com objetividade, com metodologia científica, para a gente descobrir, para a gente colocar à disposição dos gestores o que fazer em relação a essas situações, né? Inclusive o mais rápido possível. Já está passando a hora da gente poder mudar de fato esse panorama, essa realidade. O professor João, que eu já tive a oportunidade e a honra de entrevistá-lo outras vezes, e agora participando com a gente na mesa do Bitar Podcast, uma das principais referências que a gente tem hoje no Brasil no estudo sobre a dengue, né, João? E a gente sabe disso. É assim, não precisa... Aqui no Bitar Podcast a gente é assim, a gente se sente em casa. Obrigado. E aproveitando que o Eduardo falou um pouquinho sobre essa questão, por exemplo, a dengue, ela é uma doença ali causada por uma infestação do mosquito, mas essa situação mais alarmante que a gente está tendo com essa doença nos últimos anos, ela está ligada a essas mudanças climáticas? Então, esse seria mais um dos impactos causados pela mudança climática que a gente tem passado? Legal vocês trazerem isso aí. Eu acho que esse contexto dos impactos das questões climáticas na sociedade como um todo, hoje tem se trabalhado com a expressão racismo ambiental. Por quê? Porque você provoca impactos em determinados grupos de pessoas mais do que outros. E o Eduardo deixou bem evidente essa questão da vulnerabilidade social. E isso precisa ser trabalhado. Não adianta você, de repente, levar uma assistência para um grupo de pessoas momentâneo em que o problema ele é mais a longo prazo. No caso dessas doenças que nós chamamos negligenciadas, provocadas por arboviroses e arbovírus, no caso dos Aedes, Culex, e aí nós temos, desses 3 vetores, mais de 60 arboviroses. Isso tem uma relação direta com as questões climáticas? Tem, não resta dúvida. Mas, felizmente ou infelizmente, essas doenças já deixaram de ser única e exclusivamente ligadas à questão climática. Está muito mais em função relacionada ao que nós chamamos de determinações sociais da saúde. Por exemplo, estilo e modo de vida. Por exemplo, esses vetores, eles literalmente domiciliaram. Por que domiciliaram? Por exemplo, fruto do modelo de urbanização. Nós ocupamos as áreas silvestres que não deveríamos ocupar. Esses vetores estão lá. Mas se a gente não tivesse ocupado, esses vetores não estariam dentro de casa? Eles estariam, mas em menor proporção. Então, a questão da vigilância em saúde, ligada às questões climáticas, elas faz, e o Leonardo comentou uma coisa, a questão das previsões. Nós, da área da geografia, especificamente da geografia da saúde, nós já temos vários modelos matemáticos mostrando isso. Agora, isso é uma situação. O outro é trazer a questão das chamadas determinações sociais, as condições ambientais. Uma população vulnerável, por exemplo, vamos pensar hoje, dia 26 de setembro de 2023, tem um grupo de pessoas que não está preocupado se vai ter dengue ou não. Ela vai querer ter água em casa, inclusive armazenada em várias caixas d'água, para poder, por exemplo, fazer comida e tomar banho. Tá, resolveu um problema momentâneo. Só que essas caixas d'água armazenadas pode transformar num problema seríssimo na população daquela comunidade. Por quê? E tem estudos sobre isso. Por quê? Vai ter reservatórios para... Aí aqui a questão, tem água. Quem levou essa água? Diferentes pessoas. Algumas instituições, poder público. Então, resolveu o problema. Agora, percebe que resolveu um problema, mas criou um outro problema?
Aí que entra verdadeiro planejamento, por exemplo, relacionado à vigilância, associar essas questões ambientais diante dessas determinações. Porque senão você vai, entre aspas, resolver momentâneo um problema e criar um problema futuramente. Por exemplo, já existem estudos mostrando, por exemplo, a relação de dengue com raça-cor. A população negra periférica é muito mais afetada, por exemplo, com essas doenças, porque elas moram em condições insalubres. E o Eduardo comentou, por exemplo, questão do saneamento. Essa população não tem a infraestrutura do saneamento, rede, água, esgoto, coleta dos resíduos, essas coisas. Aí, junta com essas questões climáticas, como ele comentou, em outras regiões que, por exemplo, no sul do Brasil, até um tempo atrás era muito difícil. Tinha casos de dengue, por exemplo. Só que o que está acontecendo? Você está ampliando a área territorial e um grande problema, sendo mais agressivo. Ele comentou uma coisa interessante. Nós teríamos essa temperatura nessa época do ano, sim. Só que problema? Ela está mais intensa e ampliando, por exemplo. Essa semana vai ser uma semana insuportável. Ele falou setembro. Eu vou ousar em dizer que se a gente não vai começar outubro com esse impacto também. Esse desconforto. Por exemplo, eu não tenho nem ideia, nem imagino uma pessoa nessa época do ano ficar doente, por exemplo, por dengue, dentro de casa que não tem um conforto térmico adequado. Ou ir para um hospital. Ou ter problema de desidratação. Eu fico imaginando um animal, um cachorro, um gato, uma pessoa morrer ou ter consequências ou sequelas por desidratação. Eu não sou da área da saúde, eu atuo um pouco nessa área da saúde ambiental, mas do ponto de vista biológico eu não tenho ideia. Agora, imagina uma pessoa desidratar. Exatamente nesse momento crítico. Imagina. E agora, quem é que vai sofrer essas sequelas? A população mais vulnerável. Então, se nós não pensarmos do ponto de vista de uma estruturação de uma sociedade mais ampliada, pensando, o que acontece? Eu acho que é aí que alguns autores chamam de injustiça social ou injustiça ambiental. Eu prefiro essa denominação racismo ambiental porque ela está dentro de um contexto que não está aqui em discussão. Mas por quê? Você coloca um grupo populacional mais afetado. E a gente sabe disso. E é um grupo que tem ficado muito afetado. No Brasil, a gente vê que sofre com essas diversas sequelas causadas pela desigualdade, inclusive quando a gente fala de condições climáticas. Aqui no Brasil, esses extremos de calor não são incomuns nessa transição entre o inverno e a primavera, como está acontecendo agora nesse período. Mas a previsão aponta para um cenário fora do habitual, ou seja, fugindo dos padrões que a gente estava acostumado. Então, apesar de a gente, nossa, mas já fez esse calorão em outros anos, realmente, isso aconteceu. Mas, para você ter ideia, isso está sendo acima da temperatura média do que estava acontecendo e isso foge dos padrões, o que causa, claro, um alerta para a comunidade científica e causa os impactos que provavelmente você está sentindo aí na sua região. A principal responsável, então, por essa onda de calor extremo, ela é uma bolha de ar quente que atua ali no Paraguai e no centro-oeste brasileiro. E por conta disso, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que é responsável pelo monitoramento meteorológico do país, ele emitiu um alerta laranja. O que significa esse alerta laranja? Um risco alto, então, para diversas regiões por conta dessa onda de calor. Isso já passa aí de 15 estados que estão dentro desse alerta do INMET. Então, já te oriento, inclusive, a acompanhar o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Ele sempre atualiza as condições climáticas e os alertas ali para as regiões. Isso acontece isso acontece também quando chove muito, quando há risco aí de tempestade, temporais, ventos fortes, mas também nessa onda de calor. E por que há esse alerta de onda de calor? Porque esses riscos que os professores estão falando, justamente na nossa saúde, eles são causados por conta desses impactos. Por isso, já te oriento a dar atenções a duas coisas, né, Rubia? Principalmente a água, não é à toa que a gente está aqui a todo momento com a nossa caneca do Bitar Podcast se hidratando, que é importantíssimo, então é redobrar esse cuidado e protetor solar. Porque a intensidade do raio UV, ele, claro que é potencializado por conta desse calor e por isso se torna imprescindível você cuidar aí da pele, porque assim como as condições climáticas, essas
sequelas, doenças causadas por conta desses impactos, também eles vão surgindo com o tempo, né? Uma conta que vai aumentando, e quando chega já não tem mais como você ter tanto controle. Hoje, quais são os principais problemas causados na saúde, não sei se dá para dizer assim, mas causado por conta dessas condições que a gente tem passado, essas mudanças climáticas? A gente tem o mais assustador de todos, que por conta da exposição ao sol por longos períodos, né? A gente lembra também não só da classe mais vulnerável, mas também dos trabalhadores, os trabalhadores rurais, né? Os trabalhadores na construção civil, que eles têm esse contato com o sol constante. E eu tenho um caso na família, inclusive, de um tio que é pedreiro, e ele teve que lutar contra um câncer de pele, melanoma, né? Que é a consequência mais assustadora da incidência dos raios solares. A gente precisa lembrar que raios solares também são danosos. Eles têm os benefícios que a gente precisa para o nosso planeta, para a manutenção do nosso planeta, né? O calor, né? A luz, mas eles também, em excesso e por longos períodos, podem causar realmente um câncer de pele. E o câncer de pele já é um dos principais cânceres, né? Ali entre os diagnosticados, Sim, né? No mundo, ele é o câncer que causa mais preocupações por conta da sua frequência alta também. Uma das características muito significativas em relação a isso é o próprio envelhecimento da pele, né? Mesmo que não tenha câncer. Mas o envelhecimento. Então, se as pessoas expostas ao sol, apesar de eu já ter comentado que a gente precisa do sol, que faz parte da dinâmica ambiental. A questão da vitamina D, mas ao mesmo tempo essa naturalidade do envelhecimento da pele que a gente precisa tomar cuidado. E muitas vezes a gente não tem atenção a isso. E o que acontece? Com o passar do tempo, e a gente verifica isso, por exemplo, alguns grupos de trabalhadores, no caso, o Eduardo antecipou, rurais, pessoal da limpeza urbana, da construção civil, você verifica a cor da pele deles ou delas muito diferente de quem trabalha em outros ambientes. Isso não significa que de outros ambientes também não precisa de ter esse cuidado com a pele. Inclusive, como você já mencionou, a hidratação, porque a não hidratação, você acelera o processo. Então, e nessa época do ano, na realidade o ano inteiro, mas nessa época do ano, a hidratação ela é de fundamental importância. E muitas vezes, algumas pessoas, aí mais uma vez, não têm a água de boa potabilidade para consumir. Então, percebe esse cenário? Lógico, nós estamos falando aqui em Uberlândia, ou daqui de Uberlândia, mas pensando em termos de Brasil, em que esse instituto também tem algumas ações, e as pessoas que estão nos ouvindo e poderão pensar. Quer dizer, eles estão falando de um lugar que, vou generalizar, por exemplo, segundo o DEMAI, 98% da população tem água do tratamento deles, do departamento para a população. Numa população aí de 700, 800 mil habitantes, nós temos em torno aí de 14 mil pessoas que não têm água do DEMAI. Agora, extrapola isso para nível de Brasil, em que o índice de água potável para a população é menor. Aí, o que tem essa relação? Porque normalmente essa população não tem uma água de boa qualidade, estão em ambientes extremamente insalubres, e numa temperatura como essa, que situação é essa? Que condições essas pessoas vão realmente passar para os próximos dias? E aí, de repente, o ano que vem, essa normalidade de hoje volta novamente. Então, percebe que... E o que a gente percebe? De repente, o ano que vem pode ser o mês de setembro inteiro e uma parte de outubro. Mas, espera aí. Mas o ano passado era só o mês de setembro, lá por volta de 26, aquela situação. Aí nós já temos passando para o mês de outubro, no outro ano entra por meados de outubro. Então, a gente vai continuar aceitando isso com uma certa normalidade? Lógico que... Por exemplo, se nós fizermos um reflorestamento, uma reconstituição da vegetação hoje, ela não vai ser amanhã. O impacto dela vai levar 30, 40 anos. Espera aí. Então, o que nós temos que fazer hoje para que essas situações, por exemplo, no caso da pele, protetor solar, aí a pergunta é... Eu já tinha até mencionado, de repente a gente leva o protetor solar para essas pessoas, mas vai levar para o tempo todo? Não, de repente é momentâneo. Então, você fica aí, desculpa a expressão popular, tampando o sol com a peneira mais uma vez. Então, e aí a gente não tampa o sol.
A gente imagina que está colocando um protetor e não está colocando. E aí, mais na frente, mais um impacto na saúde dessas pessoas. De novo, emergencial, né? Exatamente. Deixa eu só contextualizar duas coisas importantes. É porque o professor falou primeiro sobre o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, ele trouxe esse exemplo aqui de Uberlândia, mas é um exemplo que se replica em outras cidades aqui do Brasil. Por exemplo, hoje o Departamento Municipal de Água e Esgoto, que é quem fornece o serviço de água aqui na cidade de Uberlândia, ele fornece para 98% da população, mas uma parte dela, uma população de 700, que passa das 700 mil habitantes, ali cerca de 14 mil, hoje não tem essa assistência. Isso pode acontecer em diversos outros lugares, inclusive aí na sua região. E outro exemplo legal que você deu, que é importante a gente contextualizar também, que foi da Avenida Rondon Pacheco. A Avenida Rondon Pacheco, para você que nos acompanha e não é aqui da região de Uberlândia, enfim, do nosso estado, é uma das principais avenidas aqui da cidade de Uberlândia. Hoje uma avenida rápida, ali com 6 pistas em cada lado, só que um dia ela já foi um rio. O rio? Uberabinha? O que era ali? Não, Córrego São Pedro. Córrego São Pedro, isso mesmo. Então já foi um rio que foi praticamente todo canalizado, você usou o termo muito enjaulado ali para se tornar uma via. Qual que é o impacto disso? Quando chove muito, o rio que ainda existe lá, mas canalizado, ele enche e essa avenida fica completamente alagada, trazendo muito transtorno, não só para quem mora, mas enfim, para quem tem os negócios ali, é uma avenida que tem muitas empresas. Então, é sempre uma situação alarmante e sempre que acontece há aquela pergunta, vai resolver? Provavelmente não, porque há essa questão muito grave, né, de ser um rio que foi totalmente canalizado ali por conta da urbanização e são outros impactos que a gente traz. E agora, contextualizando a nível Brasil, né, Rubia, tem um recado importante para você que nos acompanha, principalmente do Pará, nas partes sudoeste e sudeste, no Tocantins, nas partes ocidental e oriental, no Mato Grosso, nas áreas nordeste, sudeste, sudoeste e norte, quase que no estado todo, no Goiás, também quase que no estado todo, região central, sul, norte, noroeste, no Mato Grosso do Sul, todo o estado, São Paulo, também todo o estado, no Paraná, as regiões norte, noroeste, oriental, ocidental, oeste e área metropolitana de Curitiba, aqui em Minas Gerais, principalmente no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e no Rio de Janeiro, na parte sul do estado, é onde essa onda de calor está afetando, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Você deve ter sentido essa mudança já na última semana. E a gente torce para que a gente consiga enfrentar isso logo e com a consciência, com a empatia de lembrar que isso pode acontecer de novo. Por isso, tomar ações agora é fundamental para que a gente consiga lidar melhor com esse problema e que mesmo que, como o professor falou, daqui 30, 40 anos, esperamos estar aqui para ver, tenhamos motivos para comemorar, né? Temos um pouco de esperança, essas medidas precisam ser tomadas, né? A gente falou um pouco sobre a consciência de cada um, né, Rubia, de poder... Você tem mudado um pouquinho da sua rotina para conseguir enfrentar esse calorão? Conta pra gente. Ai, João, tenho ido mais Além do cedo. ar-condicionado? Além do ar-condicionado. Ainda não chegou, vai chegar. Se ela não me chamar, gente, eu vou falar aqui no Bitar Podcast. Viu? Ainda não chegou, eu devia ter comprado esse ar-condicionado antes, já que, como disse o professor João, a gente já sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer. Mas eu tenho mudado a questão da minha rotina com a academia, tenho ido bem mais cedo do que no horário que eu ia, entre 10, 11 ou às vezes final de tarde, porque está muito quente. Tenho me hidratado mais, além de água, consumido mais sucos, para ver se diminui aí essa sensação. Alimentos também, né? Um pouco mais frescos, salada, também pode ajudar a enfrentar esse calorão, né? Porque... o conselho da minha mãe nutricionista, hein? Ela é nutricionista. Ela Sua mãe, ela acertou, né? A gente não consegue se alimentar da forma que a gente se alimentava, né? Almoçar aquilo que a gente Até arroz. jantar. Até Tá jantar. difícil. Não, é frutinha e saladinha, porque senão a gente não aguenta. A gente acaba mudando um pouco da nossa rotina. Eu imagino que vocês também, na casa de vocês, têm essas mudanças, porque é o que a gente consegue fazer. Mas a gente vê também discussões sendo feitas a nível ali político, né? Por exemplo, reuniões que acontecem, reuniões que devem acontecer, inclusive no Brasil, nos próximos anos, para discutir essas condições climáticas. Como que está esse cenário? O que tem sido feito? Quem tem encabeçado essas necessidades por mudança? Explica pra gente. Quem deveria estar encabeçando vou falar um negócio polêmico aqui, mas precisa ser dito. A gente gosta de polêmica também. Eu vim aqui para isso, inclusive. Quem me conhece sabe. Quem devia estar encabeçando isso, quem devia estar liderando isso, são os países mais ricos.
Ao invés de pensarem no que eles estão fazendo em relação ao próprio ambiente, no que eles fizeram, né, ou até mesmo recuperar essas áreas, né, que eles têm investimento, eles têm condição, eles têm ciência, eles têm tecnologia para isso, eles estão cobrando de países mais pobres, países, né, em desenvolvimento, uma política ambiental que ela acaba ficando em segundo plano, porque a gente tem problema com fome no Brasil, a gente tem problema com saneamento básico, não só no Brasil, mas países da África, América Central, etc. Eles estão cobrando uma coisa que eles deveriam estar fazendo. Então, essas reuniões, por exemplo, que têm acontecido, né, a COB, que vai ser no Brasil 2025, vai ser lá em Belém, são acordos baseados em confiança. Então, os países se reúnem e eles assinam tratados climáticos para reduzir emissões de gases poluentes, reduzir emissões de gases do aquecimento global e do efeito estufa, né, consequentemente. Mas o que realmente tem sido feito? Se a gente olhar a Rio 92, que foi em 92, já tem bastante tempo, né, inclusive, já tem mais de 30 anos, nós estamos em 2023. Pouco do que foi acordado em 92 tem reflexo hoje em dia. Então, eles estão pedindo cada vez mais prazo, cada vez mais tempo. Vamos fazer para 2030, vamos fazer para 2050, 2060. Tem países pedindo essa pauta ambiental para ser completa, para essa redução acontecer em 2060. Será que a gente vai ter 2060? Essas mudanças estão acontecendo. Os cientistas estão alarmando sobre mudanças climáticas desde os anos 80. Desde os anos 80. E a gente não tem visto muito esforço, muita governança mundial, inclusive, por conta disso, muita liderança dos países que podiam liderar em relação a esse assunto. Eu não estou falando para fazer sanção econômica, para tomar medidas drásticas. Não, estou falando para cada um fazer o seu. Né? Cada um assinou o contrato, então todo mundo vai confiar. Assinou o acordo, todo mundo vai confiar que você vai fazer aquilo que foi determinado, porque você assinou, você é um país signatário, né? Dentro do 197, por exemplo. Então, é realmente cobrar, né? Essa autocobrança também é muito importante, né? Porque não adianta a gente ficar vivendo de consequência em consequência, de impacto a impacto. E também, eu acredito, né? Pode ser que não dê tempo da gente fazer alguma coisa quando tudo isso piorar, quando tudo isso ficar pior, quando desastres naturais forem mais frequentes, forem mais intensos. Então, eu acho que o poder, em geral, né, tanto o poder econômico quanto o poder público, ele tem, inclusive, mecanismos para isso. É escutar o cientista, né, é sentar com o cientista, discutir objetivos mais simples para resolver problemas. Por exemplo, insolação dá para resolver com água, hidratação, né? Problemas de enchente dá para resolver com escoamento superficial. Em vez de encanar o rio, né? Faz canais de escoamento lá, naturais. O que acontece na Rondon Pacheco aqui em Uberlândia acontece em várias avenidas, em vários locais no Brasil. Então, a gente precisa ter, inclusive, esse cuidado, principalmente com o meio ambiente, na hora de tratar desse assunto, né? Porque o meio ambiente tem influência direta no clima e o clima influencia diretamente sobre o meio ambiente, é uma troca. Então, se a gente muda muito esse ambiente, a gente vai sofrer com as consequências e quem tem que lidar com essas consequências é a população. Eduardo, pensando a nível Brasil, você citou aí, né, que cada um tem que fazer a sua parte. Existe uma cidade, um estado modelo, ou não na sua totalidade, mas com ações efetivas que no combate a essas mudanças climáticas? As mudanças, elas vão acontecer, elas acontecem, né? Mas que tem a potência de minimizar os riscos para a população? Bom, no Brasil, infelizmente, não. A gente tem, inclusive, né, foi mencionado aqui, o nosso departamento de água é um departamento que cobre boa parte da população, né? A gente está falando de 98%. Apesar das 14 mil, 15 mil pessoas que não têm acesso a essa água, são os outros 750 mil que têm. Então, é uma situação que ela é especial daqui de Uberlândia. Então, o que a gente não vê na maioria das capitais, inclusive, né? A gente pode citar esses exemplos. Saneamento básico e distribuição de água encanada, na maioria das capitais, não cobre 70% da população. E a gente está cobrindo 98% aqui no interior de Minas Gerais.
mas os bons exemplos que a gente tem tido, para variar, são dos países da Escandinávia, né? Noruega e a Noruega, a Finlândia, né? Aqueles países por ali que eles estão comprometidos realmente em reduzir as emissões, principalmente considerando investimento em transporte público e em tecnologias renováveis, né, de energia, porque não só a emissão de gases, mas a geração de energia que favorece a emissão desses gases também tem um impacto direto, né, e muito mais rápido do que a gente gostaria por conta disso. Então, carros elétricos, transporte público de qualidade, eu acho que tem que ser, acho que é por aí, tem que ser baseado por aí, porque é uma questão mais fácil de resolver do que a questão de emissões de gases por conta do agronegócio, né, que a gente viu que não é tanto assim quando a gente teve a pandemia, o que agravou também essa situação climática. Quando a gente teve a pandemia, a gente viu que o agro não polui tanto quanto o pessoal estava comentando, né? Mas a questão do transporte e da movimentação de pessoas. Então, eu acho que o investimento tem que começar daí, né? De novas tecnologias de geração de energia e de transporte público de qualidade, né? Fora o básico, né? Que é saneamento e água encanada para a população. Pensando nisso, então, que o Eduardo traz para a gente, né, de possibilidade de países que estão aí à frente dessas medidas, a gente também traz aqui um dado, né, João, de um cenário para o futuro, que a temperatura dos oceanos do planeta atingiu novos patamares nessa semana, estabelecendo um novo recorde sem sinais de resfriamento. A temperatura média global atingiu 20,96 graus no final de julho, de acordo com os dados modernos da Copernicus Climate Change Service, da União Europeia, superando o recorde anterior de 20,95 graus Celsius, estabelecido em 2026. Já teve um outro episódio aqui do Bitar Podcast, como você sabe, né, João? Eu sei todos os números dos episódios de cor, foi o episódio 32, tratando também de mudança climática, com o Lanzoerques Gomes e o Gabriel Honório. E naquela altura, eles também falavam dessa questão do aquecimento dos oceanos, que impacta diretamente aí no aquecimento global também. Vocês poderiam falar sobre isso? Sobre esse cenário também dos oceanos? Sim. O aquecimento dos oceanos, como eu já mencionei lá atrás, eles iam naturalmente aquecer. Isso é um fenômeno natural. Só que, mais uma vez, em função das diferentes atividades humanas, esse aquecimento dos oceanos aumentou. Aquilo que deveria levar, por exemplo, 200 anos, passou para 2 anos. Então, o que acontece? Essas massas aquáticas, elas têm uma dinâmica de aquecimento que basta você observar ao longo do dia. A água demora muito mais tempo para aquecer, mas também demora muito mais tempo para perder calor. E nessa dinâmica do aquecimento da atmosfera, o que aconteceu? A hora que a água dos oceanos começa a perder calor, por exemplo, de madrugada, já está começando a aquecer da parte do outro dia. Então, o que acontece? Não dá tempo dessa massa aquática, vamos chamar assim, manter o seu equilíbrio. E no caso dos oceanos, nós temos aí, seja do resfriamento ou do aquecimento, o Laninha e o El Ninho. No caso, o El Ninho é o resfriamento, o Laninha é o aquecimento. Ele está se tornando mais frequente. Há alguns anos, isso sempre existiu? Sempre existiu. Por quê? Na superfície terrestre nós temos 70% de água. Então, a água vai ter muito mais aquecimento do que o continente. Agora, qual é o problema? É que você tem uma insolação solar ampliada para poder fazer aquecimento dessa massa aquática. E aí, o que vai acontecer? Você eleva a temperatura dela, você evapora mais água. Você vai ter mais água na atmosfera e em alguns lugares, por exemplo, igual o sul do Brasil que nós tivemos, você vai ter efeitos atmosféricos muito mais intensos. Porque aquela água que evaporou, deslocou e concentrou em alguns lugares. E aí, como nós tivemos em outros, e vamos continuar tendo. Agora, aí que entra o grande problema. Nós não temos como, por exemplo, pegar essa massa aquática dos oceanos e falar assim, olha, vou introduzir um determinado objeto aqui e fazer essa temperatura cair. Não é assim, não acontece, não tem essa possibilidade. A Organização Mundial Meteorológica, que é um organismo da ONU, faz esse mapeamento por vários lugares do planeta. Eles têm estações
grandes ou mini estações meteorológicas. E eles têm gráficos mostrando isso há muitos anos, desde que começaram a mencionar. Aí eu quero só voltar rapidamente aí. Isso porque a ONU, ela não é o bom exemplo, mas sem ela seria pior. Enquanto a Organização das Nações Unidas, por meio dos seus diferentes organismos, por exemplo, a Organização Meteorológica Mundial, a Unesco e outros organismos que tratam dessas questões ambientais, por exemplo, a Conferência 72, a de 92 e as outras conferências. Elas não são os bons exemplos, mas sem elas, pior. Aí é onde que nós precisamos o quê? Os membros desses organismos precisam verdadeiramente colocar em prática as suas ações acordadas nesses acordos. Por exemplo, vou pegar uma delas que é muito interessante. O Protocolo de Quioto, a retirada do CFC de vários produtos. É uma questão técnica. O CFC, só para quem não sabe. Assim. Clorofluorcarbono. Que tínhamos, por exemplo, nos nossos sprays, no isopor, quando a gente abria o congelador da nossa geladeira. Não existe mais. Porque fizeram um acordo lá no Protocolo de Quioto, no Japão, em 1990 e alguma coisa, e que retiraram essa substância dos nossos produtos. Técnica e tecnologia nós já temos suficiente. Vou pegar no Brasil, dentro desse contexto dos oceanos. Nós já temos fazendas nos oceanos por placas fotovoltaicas. Nós temos possibilidades de substituirmos gradativamente algumas atividades nossas, por exemplo, que a gente produz e gera energia, por meio da própria natureza, por exemplo, energia solar, energia eólica. Agora, tudo isso, num primeiro momento, causa impacto. Por quê? Você vai mexer com aquela dinâmica. E aí você precisa pensar. No caso dos oceanos, por exemplo, hoje já tem estudos, reduziu drasticamente a atividade pesqueira. A atividade biológica dos oceanos para ajudar na produção do oxigênio, tem alguma coisa errada nisso. Agora, você não injeta por meio de uma seringa no oceano uma determinada substância, por exemplo, para aumentar a quantidade de oxigênio. Você não faz isso. Às vezes, você até piora, por exemplo, o aparecimento de outras substâncias extremamente agressivas. Então, essa dinâmica que já existem inúmeros estudos e pesquisas mostrando, olha, não precisamos ficar inventando a roda mais. A roda já está aí. A pesquisa já foi feita, os caminhos estão aí, basta colocar na prática agora. Exatamente. E aí o Jorge falou uma coisa interessante. Muitas potências já passou da hora, ou elas passaram da hora, de realmente investir recursos, mas não é investir recursos e fazer o seguinte, lá na frente cobrar caro desses outros países. Não é. Desse jeito, eu não quero pensar em desenvolvimento sustentável, onde um determinado país investe grana em outros países e depois vai querer cobrar a conta. Não. Eu acho que a gente precisa ser solidário nesse momento. Caso contrário, essa conta vai ser muito mais cara. E aí, obviamente, que a gente precisa pensar de outra forma de gestão pública nesse planeta Terra, a partir do nosso local. Dá para dar um alívio, né? Um respiro diante de tudo isso, mas que seja um alerta, então, que o podcast de hoje seja uma mensagem importante que vocês dois passaram, e até agradeço a contribuição de vocês. Compartilhe muito o que a gente conversou aqui, porque eu acho que muita gente precisa ficar sabendo que a gente precisa não só mudar a nossa rotina, mas chamar a atenção para as empresas, para os políticos, para, enfim, essas outras autoridades também que façam essas mudanças. Eu acho que é importante e não só reclamar, né, Rubia? Exatamente. Já que você falou em compartilhar, no YouTube, Bitar Podcast, no Spotify também, no Instagram, @BitarEducação. Fica por dentro de todas as novidades, acompanhando os assuntos que são tema de debate aqui na mesa do Bitar Podcast. Por isso eu agradeço o Eduardo Borges e também o professor João Carlos por terem participado desse episódio com a gente, e fica o convite para voltar, combinado? Combinado. Estamos tendo agenda, a gente acha jeitinho para estar aqui com vocês. É um Muito prazer. obrigada. E que esteja um climinha mais agradável da Com próxima certeza. vez, pode Sim, ser? sim, com certeza. Pessoal, muito obrigado, viu? Rubia, valeu pela parceria. Valeu. Até o próximo episódio, gente. Até o próximo. Prazer.